saudades! Bom, enquanto essa quarentena não passa, vamos de ensino à distância, não é verdade? Então, para começar a aula de hoje, nós vamos falar sobre os verbos modais. Para isso, eu preciso que você pegue o seu caderno de inglês. Agora, vamos para o texto. Verbos modais. Eu sei que nós já tratamos desse assunto na aula presencial. Porém, eu vou rever esse assunto um pouquinho com vocês, tá bom? Pessoal, o verbo modal nada mais é do que um verbo auxiliar para a frase. Eu coloquei aí 9 verbos. Porém, contudo, todavia, entretanto, vamos usar somente 2 verbos. O verbo can e o verbo must. Ok? Vamos começar com o verbo can. O verbo can, ele é o verbo do PPH. O que é PPH? Permissão, possibilidade ou habilidade. Então vamos lá. Eu dei um exemplo aí pra vocês. I can go to the cinema. I can go to the cinema. Eu posso ir ao cinema. Tudo bem que a gente não tá podendo, né? Mas eu posso ir ao cinema. Aí eu usei qual dos P's? Da possibilidade. Muito bem. O P da possibilidade, porque eu posso ir ao cinema. No segundo exemplo, I can eat 5 pizzas. I can eat 5 pizzas. Eu consigo comer 5 pizzas. Aí eu tô usando a habilidade, não é verdade? Porque tem que ter o dom para comer 5 pizzas. Eu não tenho, e você? Eu sabia. E o terceiro exemplo, can I use your phone? Can I use your phone? Eu estou usando a permissão, porque eu estou pedindo permissão para usar o seu telefone. Então, eu usei a possibilidade, a permissão e a habilidade. Os 3. Fácil, né? Verbo can é só usar qualquer um dos 3. Porém, teacher, mas como que eu sei que eu uso o can da possibilidade, o can da permissão ou o can da habilidade? Tudo vai depender, pessoal, do que vocês estão falando com a pessoa, da sua conversa. Então, preste bastante atenção quando conversar com alguém, para você poder usar o can na hora certa. Agora vamos falar do verbo must, que é o mais simples de todos. Porque o must significa somente obrigação, dever. Como eu estou falando no exemplo, eu dei I must go to job. I must go to job. Eu devo ir ao trabalho. É uma obrigação, não é? E se eu falasse I must go to school? Isso mesmo, eu devo ir à escola. Tudo bem que a gente não deve ir agora. Porém, nós devemos fazer a aula online, não é verdade? Então, pessoal, I must significa dever, obrigação. Simples assim. Acabou o verbo must. Simples, não? Então, vamos ver uma frase agora bem simples que eu separei para você ver como muda o sentido. Vamos falar a frase I drink water. Sim, eu bebo água, isso mesmo. I drink water. Eu bebo água. Porém, se eu falasse I can drink water. I can drink water. Eu posso beber água. Olha só, eu posso beber água. Eu posso beber água. Então, I drink water, eu posso beber água. Mas se eu falasse I can drink water, eu consigo beber água. Aí já não dá, né? Por quê? Agora eu não consigo beber água. Eu tô gravando vídeo pra vocês. Então, eu não consigo beber a água agora. Viu como troca um pouquinho o sentido? E se eu falasse I must drink water? Eu devo beber água. Mesmo porque todo mundo sabe que nós temos que beber água todos os dias, não é verdade? Então, é um dever, é uma obrigação beber água. Viu como tá simples? Agora nós vamos virar a página e vamos falar da afirmação, negação e interrogação. Eu afirmo, eu nego e eu pergunto. Para afirmar, usamos o verbo puro. Por que eu falo o verbo puro mesmo?
Isso mesmo, porque o verbo não muda, ele continua o mesmo. Então, olha o exemplo. He can help you. He can help you. Ele pode ajudar você. Assim como a mamãe ou o papai está ajudando vocês agora neste momento de quarentena. Ele pode ajudar você. Porém, se eu falar he can help you, ele consegue ajudar você? Aí a gente já não sabe, não é verdade? Mesmo porque eu acho que vocês vão conseguir ajudar eles, hein, pessoal? Então, se eu falar we must stop here. We must stop here. Nós devemos parar por aqui. Só que não é verdade? Então, é um dever. Reparem que tanto o can do primeiro exemplo e o must do segundo exemplo, eu não mudei o verbo. Ele continua can e continua must. Logo, é um verbo puro, sem alteração nenhuma. E para negar? Negação. Stop. Na negação, transformamos esse verbo. Esse verbo, ele é transformado. Eu coloquei o post-it, lembra no caderninho de vocês, ó? O post-it da setinha? Can't ou cannot. Mustn't ou must not. Pessoal, quando ele tá assim, contraído ou descontraído, can't ou cannot, contraído e descontraído. Ele significa que eu estou negando a frase. Eu já sei que é uma frase na negativa. Sempre que for acompanhado do not ou o can't. Ok? Ou mesma coisa o must. Mustn't, negativa. Must not, também negativa. Já sabemos que é uma negação. Vamos ver o exemplo? She can't study for the test. She can't study for the test. Ela não pode estudar para a prova. Por algum motivo, não é verdade? She can't. Ela não pode estudar para a prova. Por algum motivo. Ou porque tem outra prova e não pôde estudar para essa. Alguma coisa teve. Ou she can't study for the test. She can't study for the test. Ela não consegue estudar para a prova. Ou porque não copiou todo o texto. Ou porque não teve um tempo. Alguma coisa aconteceu que ela não conseguiu. Pode ou consegue. E se fosse o must? You mustn't park here. You mustn't park here. Ou you must not park here. Que é a mesma coisa, só contraída e descontraída. Você não deve estacionar aqui. Você não deve, porque não pode, ó. Proibido. É uma obrigação. Não pode, não pode. Um dever não estacionar aqui. Então, você não deve estacionar aqui. Esta é a negação. E para perguntar? Usamos o verbo puro, muito bom. O verbo puro, porém, nós trocamos ele de lugar. Nós vimos que para afirmar, eu uso o puro. O sujeito, quem é o sujeito? Isso mesmo, eu, você, ele, ela, não é? Então, usamos o sujeito e o auxiliar, can, ou must. Então, eu uso ele puro, o sujeito e ele. Quando eu nego, eu transformo ele para o negativo. E quando eu pergunto, duas coisinhas. Primeiro, nós temos a interrogação. A interrogação, é claro que é uma pergunta. Todos nós sabemos, inclusive no português, não é verdade? Se eu faço uma pergunta e coloco uma interrogação no final, eu bebo água. Você bebe água? Você bebe água? É só colocar a interrogação no final. Porém, no inglês, não funciona dessa forma. No inglês, o can vem antes do sujeito. Então, fica igual no exemplo. Can I talk to the teacher? Can I talk to the teacher? Então, pessoal, posso falar com a professora? Posso falar com a professora? O verbo vem para frente do sujeito e temos o ponto de interrogação no final também.
Com isso, nós sabemos que a frase é uma interrogação. É uma pergunta, é um questionamento. Quando o verbo auxiliar está na frente e a interrogação no final. E se fosse um must? Vamos ver no exemplo. Must we finish the lesson today? Must we finish the lesson today? Nós temos que terminar essa lição hoje? Nós temos que terminar essa lição hoje? Reparem que o must está na frente do sujeito. Que o sujeito aí na frase é o? Isso mesmo, o sujeito é o we, nós. Então, nós devemos terminar essa lição hoje? Sim, nós devemos terminar essa lição hoje. Então, pessoal, eu coloquei aqui uma tagzinha, né? Um post-itzinho também, escrevendo para vocês. O auxiliar vem logo no começo da frase, para vocês não se esquecerem. Viu como é simples? Verbo modal é um verbo auxiliar que só está para nos ajudar na frase. Pessoal, vou deixar para vocês exercícios para vocês fazerem sobre esse tema, tá? Vou deixar o link e vocês façam o exercício. Cai direto para mim. Um beijo e até a próxima aula. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.